trabalho prestado e sempre batendo a média de 80 mil votos. E ele, particularmente, nos deixou a posição de que espera bater acima de 100 mil votos nessa eleição. Então, nós estamos falando de bater o coeficiente, solidariedade, e estamos falando da possibilidade de fazer o segundo deputado federal após a eleição do Lucas Virgílio. A segunda vaga, sendo possível, vai bater ali entre 30 e 35 mil votos. Então, existe uma possibilidade, uma chance muito grande do delegado Rafael sair dessa região sul do entorno de Brasília com esses 35 mil votos, haja vista que ele foi candidato a deputado estadual na campanha passada e teve 11.121 votos para estadual, né? Então, a gente tem uma expectativa de bater acima dos 30 mil votos e o delegado Rafael ser o segundo deputado federal de Solidariedade, né? Então, assim, é um trabalho muito centrado ali nessa possibilidade da segunda cadeira. Bom, Valparaíso aí tem bastante candidatos a deputados. Tem o Célio Silveira, a deputado federal. Célio Silveira, Leda Borges, tem o Glauchinho da Fox, que entrou aí também. Tem uma porção de outros, digamos, estrangeiros que não são da região, no caso que é diferente do Rafael. O Rafael é da região, é delegado aí há muitos anos, Cristalina, Lusiânia, Valparaíso, enfim. Ele ele tem serviço prestado e a comunidade, essas comunidades, esses municípios que eu citei, conhece o trabalho e sabe que ele é um homem sério, um cara decente, como eu disse anteriormente. Mas o eleitor, de um modo geral, costuma ter uma visão um tanto quanto distorcida. Embora essa disputa eleitoral seja decidida aí na última semana, que até agora o eleitorado, de um modo geral, fiando pelas pesquisas, tem mostrado uma certa indiferença em relação ao debate político, não tem muita movimentação, as pessoas estão mais preocupadas com a sobrevivência, com o custo de vida, com a inflação, enfim, com o emprego, e sem pensar propriamente em quem votar. Então, as pesquisas mostram isso aí, é um contingente muito grande. Então, os partidos terão um desafio na última semana para tentar convencer esse cidadão cético. A minha pergunta para você é essa. Vocês já têm uma estratégia aí para tentar, na reta final, faltando uma semana, a próxima semana, que é a reta final, aí intensificar a massificação dos candidatos de vocês, principalmente do Solidariedade? Silvestre, nesse momento, a gente está trabalhando, concentrado o trabalho em Cristalina, Lusiânia, Ocidental, Valparaíso, Jardingá e Novo Gama. Essas cidades aqui são cidades muito coladas, em exceção de Cristalina, que é um pouquinho mais distante. Cristalina é uma cidade que o delegado, na eleição passada, obteve lá quase 7 mil votos. Foi, é verdade. E nessa eleição, então, assim, a gente intensificou o trabalho com a presença do candidato. A gente tem uma vantagem, aquilo que você falou. Oi. Vai. A gente tem uma vantagem, Silvestre, em relação aos candidatos que não são da região, por conta da presença do candidato nosso aqui, muito, muito constante, né? Ontem, por exemplo, ele estava fazendo Cristalina e andando no carro de som e pegando na mão do eleitor e conversando, visitando amigos, né? Hoje ele já vai fazer o mesmo trabalho em Valparaíso de Goiás. É andar no carro de som, é descer, é pegar na mão do eleitor, é conversar, é colocar o nome à disposição, ou seja, ele está presente, né? Então, assim, é uma estratégia que acredito que o eleitor possa fazer uma avaliação mais positiva, vendo o candidato, sabendo que ele é da região, sabendo quem é a pessoa do delegado, que prestou serviço em Valparaíso, que prestou serviço em Ocidental, prestou serviço
em Cristalina, e hoje é delegado titular licenciado de Lusiânia. Então, assim, a gente está acreditando muito nessa questão da presença física do candidato em todas essas regiões diariamente, né? Porque a estrutura de contratação, a estrutura do visual de rua, é claro que a gente tem ela menor do que alguns candidatos com maior estrutura, como você citou. Mas eu posso lhe dizer, e você fez essa fala no início, que nós temos um excelente candidato, uma excelente pessoa, um cara humilde, mas um cara também muito, muito sério, muito alinhado. E eu acho que isso vai ter um peso ali na hora da decisão do voto. Bom, eu estou com um tempo meio curto aqui, porque tenho que correr para o jornal e para um canal de streaming daqui a pouco, mas eu tenho uma pergunta mais voltada para Gustavo Mendanha. Como é que você está vendo as investidas de Gustavo Mendanha no entorno do Distrito Federal? Você acha que ele pode realmente forçar um segundo turno aí? Silvestre, eu acredito que vai ter o segundo turno, justamente por esse crescimento. A presença dele no entorno, que é uma região que ele estava muito abaixo do governador. Então, assim, com a presença e a chegada das equipes, das lideranças, a vinda dele em todas as cidades do entorno com mais frequência, carreatas, né? Inclusive, esse final de semana tem carreata novamente aqui, Cidade Ocidental, Lusiânia, Jardingá. Então, assim, essa presença dele aqui na região vai levar que as pessoas conheçam a possibilidade de ter um outro governador, que é o caso do Gustavo Mendanha. Então, eu acredito que daqui até dia 2 de outubro vai ser definido o segundo turno, e o Gustavo deve ir para o segundo turno devido a esse crescimento que ele está tendo agora. Ok. Estamos entrevistando o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Valparaíso, ele é do Solidariedade, Elvis Santos, grande figura, conhecidíssimo, não só de Valparaíso, mas do entorno. E antes de entrar e falar um pouco sobre Brasília, alguma pergunta para o nosso convidado, Carlos Santana? Elvis, como é que você está vendo a participação aqui do governo municipal na campanha? Tá? O que você tem observado? Tá? As investidas do governo municipal e também a participação da candidata a deputada federal aqui da região, da cidade. Santana, a participação ativa, né? Os prefeitos hoje eles usam a máquina em peso, em prol dos candidatos que eles apoiam. Eu não posso aqui dizer que isso é justo ou injusto, porque todo prefeito que estiver no comando vai usar o seu potencial para ajudar algum determinado candidato. O que a gente lamenta é que a política deveria ser muito propositiva, né? Por exemplo, o prefeito hoje poderia estar na rua defendendo o seu ponto de vista, o seu lado, e apresentando quais foram os benefícios que Valparaíso teve diante desse mandato do atual governo. Claro que se tivesse benefícios aos olhos e que a gente percebesse, naturalmente a gente se calava diante do uso da máquina. Mas isso faz parte ali do processo político, a gente vê a interferência deles, até por garantir esse acesso ao que está tendo de governo entre prefeito e governo do Estado. Mas a gente tem ali do Gustavo Mendanha uma tranquilidade muito grande, independente de prefeito ter apoiado a campanha dele ou não ter apoiado a campanha dele, ele vai ser republicano, ele vai tratar, ele é um candidato a governador municipalista, foi prefeito 2 vezes de Aparecida, o melhor prefeito considerado o melhor do Brasil. O cara foi reeleito com quase 99% dos votos. Isso é algo inédito no nosso Brasil, e de uma cidade mediana para grande do estado. Então, assim,
A gente entende que o uso dessa máquina ela é um peso de campanha, né? Mas a gente acredita muito nessa questão do eleitor fazer uma avaliação do que foi feito na cidade, se realmente o prefeito está com razão de botar toda a estrutura dele em prol de um nome, ou se agora é a hora de mudar, né? E avisar o prefeito que não vai acatar só porque ele está pedindo. Em relação à candidata da nossa região, a gente sabe, respeita o potencial dela, né? Ela tem um trabalho que ela dá continuidade nele. A gente tem entendido o seguinte: ela tem um número de votos em Valparaíso. A gente está trabalhando justamente aquele número de votos que não é ela, que não quer ela. A gente não está fazendo guerra política, briga ou fazendo uma política pejorativa, falando mal, batendo. A gente está levando a proposta de um novo, uma proposta de um candidato sério, né? Então, assim, uma proposta de uma renovação com responsabilidade, um cara da segurança pública, um cara que tem uma linha reta de trabalho. Então, assim, a gente está pontuando o nosso candidato entre os demais candidatos e respeitando o potencial deles e o trabalho que cada um tem. Então, eu acho que, diante desse cenário todo que a gente tem no entorno, respeitando a liderança desses candidatos que já existem, tem um espaço grande, um espaço incrível que pode sim dar a eleição de deputado federal ao delegado Rafael. E nós temos aqui, ou que seja um deputado federal que chegou agora com vontade de trabalhar, ou que tenha os demais e também o nosso delegado Rafael, para ajudar a fazer essa balança, né? Fazer essa defesa do povo e do serviço público, de tantas coisas que a gente precisa na região do entorno e tanta dificuldade que a gente passa em todos os setores. Silvestre. Bom, uma última pergunta para o Elvis. Elvis, como é que você está vendo a disputa no Distrito Federal? Ibanez leva mesmo no primeiro turno, esse crescimento aí, o PT abandonou o Grass e está apoiando a Leila do vôlei. Deu uma confusão danada aí, e parece que o PT continua sendo o PT, né? Ou é cabeça de chapa ou não é ninguém. Como é que você está vendo aí, Brasília? Fala um pouco aí para gente aí, que você está acompanhando de uma certa forma nos bastidores. O que a gente percebe no Distrito Federal, diferente do estado de Goiás, Silvestre, nós temos dois tipos de dois cenários, né, um pouco diferentes. Nós temos um governador em Brasília que ele não é um governador que as palavras são aquelas encantadoras, mas é um governador que tem quase 2.000 obras para apresentar à cidade do Distrito Federal. Então, ele tem uma bagagem de serviço prestado durante os 4 anos de mandato, e isso dificultou muito a união e o crescimento das lideranças que fazem oposição ao modelo de gestão dele. Tinha uma pessoa, que é o ex-senador Regufe, que era, de fato, uma liderança de um grau, de maior grau no momento da eleição das decisões de candidaturas, desistiu da candidatura por questões internas, questão de aglutinação, enfim, não conseguiu viabilizar o projeto dele, que era o maior adversário que o governador Ibanez teria, né? E, de repente, se criou alguns adversários em meio a brigas de grupos políticos. Ou seja, Brasília, eu vejo que não tem uma disputa por um projeto do Distrito Federal, mas uma disputa por não concordar com a atual gestão somente. Então, eu acredito que, nesse momento, o Distrito Federal deve dar a eleição no primeiro turno ao governador Ibanez, por conta de não ter, às vezes, um adversário para demonstrar, talvez, uma mudança de rumo que seria muito melhor do que está inaugurando aí
em andamento quase 2.000 obras na cidade e todo um trabalho prestado durante os 4 anos na habitação, tentando melhorar na questão da saúde, atendendo, abrindo os braços e atendendo todo o nosso entorno do Distrito Federal em relação aos hospitais do Distrito Federal, tendo em vista que nós não temos um hospital na região do entorno que comporte coisas mais complexas. Então, nesse parâmetro, eu penso que Brasília está muito melhor do que o nosso estado de Goiás em relação a uma eleição de primeiro turno. Silvestre? Bom, Elvis, infelizmente eu tenho que sair de cena e entrar em cena em outro quadradinho. Mas muito obrigado aí pela gentileza em conversar com a gente, com os nossos ouvintes, internautas. Sempre é um prazer falar contigo. Você é uma voz lúcida, é um político equilibrado, não é extremar, não está na ponta dos extremos, e sim de convergência. É sempre um prazer, repito, conversar com você. E estou à disposição e a gente vai falando. Infelizmente, o meu tempo está curto, mas desejo aí sucesso para você e acredito que na próxima semana a gente volta a falar ainda aí nos microfones da Rádio Jornal Metropolitano. Um abraço e um bom dia. Silvestre, um abraço, até amanhã, cara. Até amanhã. Ok. Bom, Silvestre, já temos algum tempinho aqui. Eu gostaria que você explicasse essa posição que você tomou de assumir o partido lá no Distrito Federal. Como é que ficou como é que fica a tua situação aqui no Valparaíso? Santana, o partido, a gente quando está filiado e militando nele, a gente está à disposição dos desafios, né? E o deputado Lucas me convidou para ser o vice-presidente dele no Distrito Federal. Nós assumimos. O ex-presidente que saiu não admitiu a sua saída, conseguiu uma liminar voltando, e agora o partido afasta novamente a atual gestão, e eu fui indicado a assumir a presidência do partido. Então, assim, a gente assume missão. O partido aqui, lá em Brasília, em Goiânia, em São Paulo, é um partido político, a linha de tratativa não é diferente, são pessoas diferentes, mas os objetivos políticos são sempre os mesmos, né? De colocar o nome à disposição, disputar uma eleição, enfim, as tratativas partidárias. Aqui em Brasília é muito tranquilo para a gente tem uma divisa de uma rua, né, Silvestre? Onde a gente está hoje aqui fazendo a entrevista, a 100 metros, quando a gente atravessar a rua aqui a 100 metros, nós estamos dentro do Distrito Federal. Então, esse convívio que a gente tem entre Brasília e Valparaíso nos permite ter uma tranquilidade muito grande para para assumir esse compromisso lá e ajudar o partido da melhor forma possível a fazer um trabalho de segmento aí de sigla partidária, muito tranquilo. Esse trabalho lá em Brasília não implica em mudança de domicílio eleitoral, não, né? Não implica. Qualquer filiado partidário pode assumir a direção de um partido em qualquer lugar do nosso território nacional, né? São duas questões diferentes. E isso que estava dando confusão, né? O pessoal está pensando, não, o Elvis abandonou aqui, não vai ser mais eleitor de Valparaíso, vai ser do DF, porque ele vai assumir o partido lá no DF. Então não tem nada a ver. Nada a ver, a gente tem o domicílio, vou votar aqui na nossa cidade, meu candidato é o delegado Rafael para federal, meu estadual é o deputado Cláudio Meireles, aí com 8 mandatos, indo para o seu 9º mandato. Estou ativamente trabalhando aqui em Valparaíso, na nossa cidade, e sempre contribuindo da maneira que a gente pode, e na expectativa de que Valparaíso se torne a cada dia uma cidade melhor. A gente está lutando pela nossa região. Bom, ok, Elvis. Foi um grande prazer a gente bater um papo, são 8 horas e 50 minutos, e a gente gostaria que você fizesse as suas considerações finais, conclamando aí os eventos que você vai ter no final de semana aí com o seu candidato, com o candidato a governador, com o candidato a deputado federal e também quase com a participação do candidato estadual. Né? Senador, vocês estão apoiando quem? Santana, senador, a gente está em aberto, a gente ficamos bem liberados, né? E eu vou fazer o que a maioria dos eleitores fazem,
Eu vou decidir agora, nessa semana para outra, em quem eu vou votar. Né? Eu não fiz nenhum compromisso político, de projeto político, com nenhum dos candidatos. Enfim, então eu vou definir meu voto e espero que a gente consiga votar no que vai ser campeão e cuidar da nossa região, do nosso estado de Goiás. Tá certo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Eu queria também pedir desculpa por eu estar um pouco gripado, tossindo um pouquinho, é ruim para as pessoas, fala, né? A fala, mas assim, faz parte do dia a dia, da correria. A gente vai fazer hoje uma caminhada com o nosso delegado Rafael por toda Valparaíso agora na parte da manhã, pedindo um apoio, né? Ele faz essa caminhada corpo a corpo, entregando material e fazendo o reforço do pedido. O final de semana vai ser caminhadas por toda essa região ocidental, Lusiânia, e ele também vai estar em Cristalina, né? Então, assim, quero aqui deixar o abraço do nosso deputado estadual, Cláudio Meirelles, que tem mandado emendas para a cidade, que tem feito cumprido o papel dele de parlamentar estadual. E, naturalmente, eu também quero pedir aquele abraço dos amigos nesse projeto que a gente está, que nos acompanhe, que nos ajude, né? Porque eu gosto de Valparaíso, então eu tenho prazer em ajudar a minha cidade de alguma forma. E esses candidatos que eu apoio, Santana, é justamente no propósito de que eles estejam eleitos e que retribua Valparaíso com emenda parlamentar, com algum serviço público para a nossa sociedade, e a gente não tem salário para fazer esse trabalho, Santana. É eu gostar da política, eu gostar de passar a olhar uma obra, alguma coisa, e falar, opa, isso aqui valeu a pena, tivemos lá aquele esforço, chegou o benefício aqui para a cidade. Então é por aí, a gente está na política tentando ajudar a cidade, ajudar os companheiros. Então, só muito obrigado pela confirma aí os números dos candidatos, porque a gente não vota no nome. O Rafael Parejo. Delegado Rafael. Qual é o número dele? É o 7717. Isso. Do Solidariedade. E o nosso deputado Cláudio Meirelles, nosso deputado estadual, 22.690, é o nosso deputado estadual, campeão de votos. 8 mandatos, Santana. O homem gosta de trabalhar, ele entregou a vida dele à política do estado de Goiás. E o Gustavo Mendanha? Gustavo Mendanha, nosso governador, número 51. É uma ótima ideia fazer a mudança agora e votar 51 no nosso Gustavo Mendanha. Melhor prefeito de todos os tempos de todo o nosso Brasil. Ok, Elvis, um grande abraço e até uma próxima aí, almejando que vocês obtenham sucesso. Dependendo do nosso programa da Rádio Meio Silvestre, os microfones estarão sempre abertos. Manda um abraço ao grande Rafael, que é amigo nosso. Né? O Cláudio não tem tanta intimidade assim, mas desejo sucesso. E o Mendanha também tive o prazer de conhecer. Também desejo sucesso ao Gustavo Mendanha, candidato a governador. Obrigado, Santana. Obrigado, Silvestre, que é um grande jornalista. Você também. Muito obrigado. Ok. Bom, são 8h55. 8h55. E aqui a gente vai encerrando aqui a participação nossa no programa livre de hoje.